Hora de mergulhar no mundo da glândula pineal. A glândula pineal é uma glândula endócrina, conforme falamos lá na última aula. Lembra que ela está associada ao chakra coronário e ela fica bem no centro do encéfalo, ou seja, no centro da sua cabeça, e é banhada pelo líquido céfalo-raquidiano dos ventrículos. Esses ventrículos funcionam como capacitores ressonantes sensíveis a certas frequências. Lembra que a gente falou agorinha na última aula sobre frequência, sobre energia? Vocês já vão entender do que exatamente estamos falando. Filogeneticamente falando, a pineal é bem antiga. Peixe, por exemplo, tem pineal. E quando a cabeça do bicho é translúcida, a pineal tem retina igualzinha à retina dos olhos e capta a luz diretamente. Como a cabeça do ser humano ela não é translúcida, então houve um processo de transformação. O que a pineal do ser humano vai captar? O magnetismo. É aqui que entra aquela parte que eu acabei de falar que vocês já iam entender, sobre ser ressonante e conseguir captar algumas frequências. E o magnetismo é captado de forma bem direta pela nossa glândula pineal. Esse magnetismo transfixa a caixa craniana e a luz vai entrar pela retina dos olhos. Nem tudo que entra pela retina dos olhos é convertido em imagem pelo seu cérebro. Parte dessa luz que entra pela retina dos olhos vem para regular a glândula pineal. E a luz é uma excelente forma, inclusive, de regular a glândula pineal. A luz entra pela retina, vai pelo nervo óptico até o hipotálamo. Do hipotálamo desce pelo pescoço o nervo e forma um gânglio, chamado gânglio cervical superior. Lembrando aqui que o hipotálamo fica próximo do céu da boca, 1 centímetro acima. Desse gânglio cervical superior vai um nervo, entra no meio do cérebro e inerva a glândula pineal. Toda substância que regula a pineal é conhecida como Zeitberger. Nem adianta pesquisar esse termo, essa expressão, que é bem difícil de achar. Talvez nos artigos científicos você encontre. E um dos Zeitbergers mais importantes que regulam a pineal é a Lua. A Lua exerce sobre a pineal praticamente a mesma influência que ela exerce sobre as marés. Não tem a ver com a luz da Lua, tem a ver realmente com o eletromagnetismo. Da mesma forma que você vai ter ali mudança nas marés, você tem mudanças nos ciclos, inclusive femininos, né, hormonais. As mulheres, por exemplo, a gravidez da mulher ela tem um ano lunar, né? O ciclo menstrual de uma mulher tem 28 dias. Então tudo isso é correspondente à Lua. Eu nem preciso dizer que se a Lua exerce toda essa influência sobre a glândula pineal, a pineal exercerá também influência sobre a produção dos hormônios reprodutivos e sexuais. Já o Sol vai regular o ciclo circadiano, ciclos de sono e de vigília. Com 20 minutinhos de luz um pouquinho mais baixa, a sua glândula pineal já começa a produzir a famosa melatonina. A melatonina vai dar aquela molezinha, aquele soninho para que você consiga ter os seus horários bem regulados. Mais do que tudo isso que foi falado aqui, a glândula pineal capta as ordens rítmicas astrofísicas para que todos estejamos sincronizados de certa forma. Então os seres vivos, eles têm uma sincronicidade, eles entendem os tempos, eles têm hábitos, ainda que um ou outro se altere, eles têm hábitos semelhantes relacionados aos seus ciclos circadianos, ao seu relógio biológico. Então todos estamos conectados a uma mesma fonte e tudo isso graças à glândula pineal. E ela produz também a famosa dimetiltriptamina, o único psicodélico produzido de forma natural pelo nosso cérebro e o único órgão do corpo que lida com a dimensão espaço-tempo. O tempo é uma dimensão do espaço, é a 4ª dimensão. Albert Einstein veio para nos provar justamente isso. Não tem nenhuma outra glândula que lide com 4ª dimensão. Não tem tireoide, adrenais, nenhuma glândula lida com 4ª dimensão. A pineal é a única, o que é bem interessante, porque se existe, na hipótese de existir vida após a morte, com certeza absoluta, está da 4ª dimensão para cima, na dimensão holográfica. A palavra tempo vem do grego antigo, temenos,
que significa o espaço onde o espírito se projeta sobre a matéria. Na Grécia Antiga, o tempo não estava associado a questões de relógio. Depois, posteriormente, vieram as concepções de Cronos e Kairos, que tem a ver com o tempo de relógio e o tempo de Deus. Então, a palavra tempo estava muito mais associada ao comando rítmico que a espiritualidade exercia sobre a natureza. Duas palavras se derivaram da palavra têmenos. A própria palavra tempo, que perdeu a concepção de espaço, posteriormente foi trazida de volta pela teoria da relatividade de Albert Einstein, e a palavra templo, que tem a ver realmente com o espírito se projetando sobre a matéria conforme o conceito original da palavra. Podemos então concluir que a glândula pineal é responsável por toda essa orquestração espaço-tempo que permite o que a gente chamou lá na aula passada, inclusive, de salto quântico. O que seria, por exemplo, o espírito se projetar sobre a matéria? Quando se faz projeção astral, você está ao mesmo tempo em dois lugares, porque você está com seu corpo físico pousado em um espaço, mas a sua alma, a sua consciência, por causa da glândula pineal, está visitando um outro lugar. Isso é a teoria da relatividade. É como se esses dois tempos esses dois espaços pudessem coexistir no mesmo tempo. Então, tempo não tem nada a ver com aqueles minutos que passam, mas tem a ver com o espaço que é ocupado. E isso só é possível graças a esse magnetismo da glândula pineal. A glândula pineal funciona como uma grande antena. Ela capta pensamentos, sentimentos e várias outras informações que estão em diversos ambientes, em diversos espaços, e através de todo esse processo que você vivencia, muitas vezes de meditação, às vezes dormindo. Quando você está dormindo, você está suscetível a captar através da sua glândula pineal muito mais informações. Por que se diz que se aprende mais quando você está dormindo? Porque no momento em que você está dormindo, a sua pineal está trabalhando, ela está produzindo melatonina, ela também produz DMT, só que o seu DMT depois a gente vai explicar na aula de DMT o que acontece com ele. Mas a glândula pineal, ela é responsável por essa captação enorme de informações. E se você estiver com ela descalcificada, você consegue captar coisas que você nem mesmo precisou estudar. É muito importante falar que tudo aquilo que você coloca o seu foco e você exercita, como por exemplo uma imaginação, seu cérebro não sabe a diferença do que é real e o que é imaginário. Então, tudo aquilo que você coloca bastante foco e energia e passa um tempo fazendo, traz uma irrigação sanguínea maior para aquela determinada área cerebral. Se, por exemplo, você for uma pessoa que resmunga muito, se for uma pessoa fofoqueira, um exemplo, tá? A área do seu cérebro relacionada a esse tipo de comunicação vai ficar mais irrigada, vai consumir mais oxigênio, vai consumir mais glicose, vai ficar mais fortalecida. Quando você ligar a sua anteninha da glândula pineal, você vai captar mais informações relacionadas a isso. Aqui a gente inclusive se conecta com a lei da atração, ou melhor dizendo, a lei da vibração. Você vai vibrando aquela frequência, a sua antena capta essa vibração. E essa antena, ela vai levar informações tuas também. Então, se você está pensando muito numa pessoa, é bem provável que essa pessoa te ligue. Isso porque a tua antena, a pineal, ela vai emitir essa frequência eletromagnética. Ela vai emitir e vai magnetizar que essa pessoa entre em contato com você. Às vezes é o medo que você tem de uma dívida. Aí no outro dia você é cobrado daquela dívida. Às vezes é uma pessoa que você está com saudade. E aí você pensa naquela pessoa, magnetiza que aquela pessoa fale com você, ligue para você, ou você encontra com essa pessoa no supermercado, no shopping, em algum lugar. E nada disso é coincidência. Isso é porque colocaram divinamente em você essa anteninha sagrada, chamada glândula pineal. Ao pensar, imaginar e fazer perguntas certas, você literalmente ativa a circuitaria que vai te trazer acesso a soluções, caminhos possíveis para sair de problemas, de dificuldades, insights que te levam para a realidade que você sonha, que você deseja. Toda vez que você faz uma tela mental, o teu cérebro, teu pensamento, ele se movimenta de forma a consumir glicose, a consumir oxigênio, e tudo que demanda oxigênio, tudo que consome a glicose se transforma posteriormente em energia. E se transforma em energia, movimenta a matéria. E ao movimentar a matéria, transformações e materializações
acontecem? A glândula pineal, como grande antena, emite esses sinais eletromagnéticos e magnetiza para você, posteriormente, aquelas soluções, aquelas ideias, aqueles caminhos possíveis. Talvez você esteja aí se perguntando, e se tirar a pineal, se tiver algum problema ou não tiver pineal, o que acontece com a pessoa? É uma excelente pergunta, inclusive. Tem pacientes sem pineal que foram estudados por médicos, inclusive, e o registro que se tem é de que a pessoa fica perdida. A pessoa ela perde o senso, inclusive, de direção e tudo mais. É como uma pessoa que viaja do Brasil para o Japão várias vezes e fica perdida com o fuso horário. A pessoa não sabe para onde vai, ela acaba se tornando uma pessoa sem propósito. Não sabe, não realmente fica sem direção nenhuma, fica perdida, porque ela perde a conexão com a biosfera. Então, essa conexão com todos os ciclos da natureza faz com que a pessoa literalmente fique perdidinha. A pineal praticamente te coloca com uma rede sociocibernética, por assim dizer, porque você se torna aquela antena captando várias informações. Ninguém pensa nem sente sozinho. Tudo que você pensa ou sente, insights que você tem, acabam sendo captações de energias, de campo eletromagnético. O que é energia? A gente falou lá na aula passada, no módulo passado, sobre o campo eletromagnético, sobre toda essa parte de frequência, de vibração. Então, a pineal é quem capta, quem comanda tudo isso. E ao captar tudo isso, entenda que você não é você, você é tudo que está em volta. Você é essa antena que capta esse monte de informações. Por isso que a gente fala muito sobre os ambientes também, né? Inclusive deixei como bônus para quem está aqui nessa turma o livro O Poder do Ambiente, para você compreender como você pode, inclusive dentro da sua anteninha, ali, captar melhores informações, porque você é essas informações que você capta. É importante saber disso. Em tomografias, é possível identificar na glândula pineal uma série de cristais, o cristal de apatita. E quando se disseca uma glândula pineal, ela parece um choquito, ela é cheia de pontinhos, né? São esses cristais. A gente até brinca, fala, quem disse que você não tem bola de cristal na cabeça? Tem sim, você tem os cristais de apatita. Quanto mais cristais a pessoa tem, mais ela puxa energia e traz incorporações, inclusive, falando sobre processos mediúnicos. Quanto menos cristais a pessoa tem, maior a chance de desdobramentos daqueles que fazem viagens astrais, saem do corpo. Então, menos cristais trazem mais viagens astrais. E mais cristais trazem mais processos de incorporação dentro de processos mediúnicos. Até pouco tempo atrás, se acreditava que havia perda de função da glândula pineal quando se passava pelo processo de calcificação ali, a partir dos 12 anos mais ou menos. E hoje a gente sabe que o que acontece é uma espécie de biomineralização, ou seja, ela fica toda mesclada, então não existe uma perda de função. Mas, por exemplo, a sensibilidade e aquela intuição mais aguçada, ela acaba sendo reduzida, diminuída, mas não significa que a pessoa vá perder a função. Então a calcificação por flúor, por exemplo, como muita gente fala, e alguns alimentos que a pessoa ingere, não apenas vão trazer uma redução em alguns aspectos, em especial os aspectos mediúnicos, né? A criança, ela é um campo aberto, inclusive, para isso. Mas depois de um tempo ela vai reduzindo essa sensibilidade por conta dos alimentos, isso aí realmente acontece. E para fechar a nossa aula, fazendo uma pequena recapitulação da glândula pineal, o que é importante gravar e saber da glândula pineal? Que acima de tudo ela é um órgão sensorial, ou seja, ela capta a luz e o campo eletromagnético e converte aquilo em experiência para a sua vida. Se você tiver discursos, pensamentos, imagens mentais que se liguem a aspectos negativos, com certeza a sua glândula pineal, que é uma grande antena, vai colocar você diretamente em contato com experiências assim, negativas. E às vezes isso é uma via de mão dupla, às vezes não, é sempre uma via de mão dupla. Os seus pensamentos, sentimentos, eles podem ser provocados já pela absorção desse campo eletromagnético que a pineal te traz. Nesse caso, alterar os seus ambientes pode ser realmente muito benéfico. E a glândula pineal, produzindo DMT, que é a molécula do espírito, vai ter um papel fundamental nos processos de expansão de consciência vivenciados na ayahuasca.